Direito do consumidor, com o desembargador Leandro dos Santos. Qual o direito do consumidor diante o vício do produto? Como um consumidor normal do cotidiano, eu saí, hoje fui para uma determinada loja e comprei uma geladeira. Aquela geladeira que vai realizar um sonho de consumo, uma geladeira duplex, uma geladeira de inox, e aí eu volto muito feliz para casa e aguardo a entrega do produto. No mesmo dia, ou mesmo no outro dia, essa geladeira é entregue. E aí vem aquela segunda alegria, que é você abrir a embalagem para poder então devidamente instalar a geladeira adquirida. E ao abrir aquela embalagem, eu me deparo com uma situação que já me deixa perplexo. A porta da geladeira está amassada, como uma morsa. O que eu devo fazer enquanto consumidor? Essa é uma pergunta que vai nos guiar nesse debate de hoje. Pois bem, se você recebe um produto e esse produto apresenta um vício, esse vício diz respeito à qualidade ou à sua inadequação, então você tem um prazo para reclamar e é preciso ficar atento à definição desse prazo. Então, tudo tem a ver com a natureza do bem e a qualidade do vício ou a espécie do vício. Vou explicar para vocês. A geladeira é um bem durável, ou seja, você utiliza e a substância dela não se esgota. É uma definição técnica. O bem não durável, ao contrário, é aquele que você usa o produto e o produto vai se acabando, vai se esgotando. Por exemplo, como é com um shampoo, como é com uma barra de chocolate. Então, quando o bem não é durável, então o prazo para você reclamar do vício que ele apresenta é de 30 dias, bem menor. Se o bem é durável, então esse prazo vai para 90 dias. Então, diante daquela situação da geladeira, nós vamos logo definir que eu tenho 90 dias para reclamar, porque a geladeira é um bem durável. E o prazo para reclamar começou a fluir quando? Não da data da compra, da data da nota fiscal, mas sim do momento em que você recebeu, da data em que você recebeu o produto em sua casa. Então, se você recebeu essa geladeira, ela está com a porta amassada, você não pode deixar para reclamar depois de 90 dias. Tem até uma situação muito inusitada. Eu já me deparei com casos concretos levados aos juizados especiais. Por exemplo, a noiva recebeu um presente antecipado, que era uma geladeira, ela não iria utilizar porque o casamento ainda iria ocorrer meses depois, e quando efetivamente casou e levou todos esses bens para o seu apartamento, ela foi abrir a geladeira, aquela embalagem, e aí constatou que a porta estava amassada. Só que aí já tinham decorridos 4 meses da data da entrega do bem. Não tem solução para essa noiva. Coitada, ela vai ficar com a geladeira, com a porta amassada. Por quê? Repito, para que vocês possam gravar. Nós tínhamos um bem durável que dava ao consumidor 90 dias para ele reclamar. Ele não reclamou e aí caducou o seu prazo e ele então não vai poder mais reclamar. Em relação à porta amassada, porque esse bem ainda tem o que nós chamamos de garantia contratual, que é a garantia que o fabricante nos dá. E se eu estou falando no prazo de 30 ou de 90 dias para que o consumidor possa reclamar, que garantia é essa? É a garantia legal. Então, o microsistema de defesa do consumidor, ele tem a previsão de 2 espécies de garantia: a garantia contratual e a garantia legal. Se houver dúvida, vocês examinem o artigo 50, que vai estar lá de forma textual. A garantia contratual é complementar à legal. Qual é o sentido dessa disposição? O legislador,
ele apresentou um dispositivo técnico, mas complexo, porque até hoje praticamente não existe doutrina nem jurisprudência para nos dizer qual é o sentido dessa expressão complementar. A garantia contratual complementa a garantia legal. Independentemente dessa escassez de doutrina ou de jurisprudência, alguns dizem, ou poucos dizem, que esse sentido é de soma. Ou seja, eu tenho que somar a garantia contratual da garantia com a garantia legal. Voltamos ao exemplo da geladeira. A geladeira é um bem durável, vocês já aprenderam. Qual é o prazo para reclamar? 90 dias. Qual é a garantia contratual? Eu comprei essa geladeira e o termo de garantia era de 1 ano. Então o fabricante me deu 1 ano de garantia. Se essas garantias devem ser somadas, então eu somo 3 meses com 12 meses, que significa exatamente 1 ano. Então o prazo total das garantias somadas, esse prazo seria de 15 meses. Eu vou dizer de logo, não é necessário somar as garantias para dar ampla proteção ao consumidor. O consumidor não precisa dessa soma e essa soma não se mostra viável para o fim a que o legislador imaginou. E por que eu estou dizendo isso? Porque o consumidor será protegido da mesma forma com essa natureza flutuante da garantia legal. Do que eu estou falando? Vejam só, isso aí é algo que poucas pessoas falam, poucas pessoas nos ensinam, poucas pessoas debatem sobre esse tema. Vou fazer aqui um gesto para vocês entenderem. Quando o vício é aparente, ou seja, aquela moça lá da geladeira, a geladeira que está com a porta amassada, e você visualmente já identifica, né? Ou mesmo quando é, por exemplo, uma parte interna da geladeira que está quebrada, e aí é de fácil constatação, você já estava facilmente identificando o vício. Na outra hipótese, era fácil encontrar o vício bastando uma inspeção simples. Então, nesse caso, como se trata de vício aparente ou de fácil constatação, a garantia legal começa a fluir da data do recebimento do produto. Entenderam? Agora vamos lá. Se o vício é oculto, ou seja, ele se manifesta depois, o motor da geladeira parou, pifou, como a gente chama. Aí então você vai ter um prazo para reclamar, porque o vício era oculto. E qual é o prazo para reclamar? O mesmo da garantia legal que foi aplicado para o vício aparente. Agora, só que essa garantia legal, ela, como eu falei, flutuando, ela vai ser contada a partir do momento em que o vício oculto se manifesta. Então, olha só, se eu compro a geladeira, ela está com a porta amassada, eu tenho que reclamar no prazo de 90 dias, bem durável. Então, a garantia começa a fluir logo. Primeiramente, você vai ter que exercer essa garantia legal para o vício aparente. Se o vício é oculto, essa garantia legal sai dessa posição e vai para o final para começar a fluir a partir do momento em que o vício se manifestou. Vamos dizer, no mês de março de 2021, o motor da geladeira pifou. Então, a partir daquela data, eu tenho 90 dias, bem durável, para reclamar, só que essa garantia ela vai contar para frente. Então, a garantia legal está flutuando. Quando se trata de bem de vício aparente ou de fácil constatação, ela corre logo. Então, tenham cuidado para não perder o prazo. Quando o vício se manifesta depois, um vício oculto, então ela vai contar para frente, mas sempre você vai ter esses 90 dias para fazer a sua reclamação. Temos muito ainda o que discutir sobre o tema.